Muito bem, chegamos então ao capítulo 7 do nosso estudo do livro de Romanos. Eu espero que eu tenha te ajudado de alguma forma a compreender este livro, que muitas vezes mal interpretado, mal compreendido, como muitas vezes li e não entendi. Eu dou graças a Deus por poder compartilhar com você o que tenho aprendido e peço para que Deus continue nos abençoando, para que a gente continue aprendendo, continue glorificando a Ele. Bom, no capítulo 6, deixa eu pegar minha Bíblia aqui, a gente falou sobre temas como escravos, né? Escravos do pecado. Falamos também sobre a questão, até elucidei em relação ao casamento. E nesse capítulo 7 nós falaremos sobre essa questão do casamento em relação à lei, em relação a tudo o que Paulo quer enfatizar, né? Com a relação dos romanos, né? Dos crentes em Cristo da Igreja de Roma, a explanação de todo o Evangelho que ele declara que contém nas Escrituras, né, na Bíblia hebraica, ou Taná, como é mais conhecido com os judeus. Nesse capítulo 7 nós abordaremos temas aqui super importantes para nós compreendermos, e no capítulo 8 nós entenderemos como é então a vida do novo ser em Cristo, a pessoa que é então guiada com o Espírito, onde as leis de Deus estão dentro do seu coração. Nesse capítulo 7 nós falaremos então sobre o papel passado da lei, tentaremos explicar a forma como Cristo, então, ele traz para nós esse novo ser, essa nova vida no Espírito, onde as leis de Deus estão, então, em nossos corações, cumprindo aquela profecia de Jeremias 33, 31, que eu já mencionei aqui várias vezes. Bom, para você que chegou agora, nós apresentaremos o estudo. Primeiro nós faremos a leitura, né, da Bíblia, com a tradução de João Ferreira de Almeida, e depois nós faremos algumas observações sobre os capítulos na qual nós lemos. Vem com a gente, aproveite e compartilhe esse vídeo com outras pessoas, clique também no sininho aí do YouTube para que você possa receber as próximas notificações. Vamos lá. Capítulo 7 então aí na tela. Vamos seguindo então, né? Continuando aí o do capítulo 6, agora vamos para o capítulo 7. Ou ignorais, irmãos, pois falam aos que conhecem a lei. Paulo está dizendo que agora essa explicação, o que ele vai dizer, ele fala às pessoas que têm o entendimento da lei, os judeus que compreendem a lei, as leis de Deus. Tá? Então, falo aos que conhecem a lei, que tem, né, que a lei tem domínio sobre o homem por todo o tempo em que ele vive. Paulo está explicando, né, que a lei ela tem domínio sobre o homem por todo o tempo em que ele vive. Né? Ele faz uma pergunta, mas é uma pergunta retórica. E a gente já explicou no capítulo 6 também sobre essa questão do casamento, a gente vai abordar um pouquinho mais para compreender e ter uma compreensão mais completa. Né? Porque a mulher casada está ligada pela lei a seu marido enquanto ele viver, mas se ele morrer, ela está livre da lei do marido, ou seja, ela está livre do seu relacionamento, né? do seu compromisso marital, ok? De sorte que enquanto viver o marido, será chamada adúltera, se for de outro homem, mas se o marido morrer, ela está livre da lei, e assim não será adúltera se for de outro marido. Assim também vós, né, meus irmãos, fostes mortos quanto à lei, tá? Mediante o corpo de Cristo. Então ele está dizendo, ó, quanto a vós, também vós, romanos, né, meus irmãos, fostes mortos quanto à lei mediante o corpo de Cristo, ok? Vamos entender melhor isso aqui, tá? Para pertenceres a outro, aquele que ressurgiu dentre os mortos, a fim de que demos fruto para Deus. Pois quando estávamos na carne, as paixões do pecado, dos pecados, né? Aqui no plural, suscitados pela lei, operavam em nossos membros para darem fruto para a morte. Mas agora fomos libertos da lei, havendo morrido para aquilo em que estávamos retidos, para servirmos em novidade de espírito e não na velhice da letra. Vamos compreender essa questão que Paulo fala, porque ele fala sobre carne, ele fala sobre as paixões dos pecados suscitados pela lei. Bom, primeiramente a lei não faz você pecar, tá? A lei ela só mostra para você aonde você errou. Ok? Quem toma a ação de errar, de transgredir a lei, é você mesmo, pela sua inclinação ao pecado, ok? Então vamos compreender que primeiramente a lei não te incita a pecar, é você quem peca, ok?
Então, em seu primeiro sentido aqui, no quesito carne que Paulo está explicando, o sentido que Paulo está explicando, aliás, que a palavra carne que ele usa aqui, ela faz referência primeiramente à matéria corporal, ok? Então ela se opõe ao espírito. Então a carne deseja aquilo que o espírito não quer, só para a gente compreender, tá? Então o corpo, ele é ao mesmo tempo objeto do quê? De sensação, e em particular de união sexual, de onde resulta um parentesco, né? E a herança, ok? A carne, como sendo também centro das paixões e do pecado, ela, segundo o uso bíblico, tá? do sentido daqui da palavra carne, sentido então, o uso bíblico é para demonstrar o que é fraco e perecível na condição humana, tá? Na condição humana, e para designar então o homem a sua pequenez diante de Deus. Daí, para se opor então, né, à ordem, à natureza, ok? Para se opor então à ordem da natureza, à da graça, tá? Faça o uso dessas expressões, carne e espírito, ok? Então a carne vem caracterizar a era antiga, ok? Em oposição a essa nova, que é o espírito da era escatológica. Bom, a lei nós sabemos que é boa e santa, e a gente vai ver aqui em Romanos 7,12. Só que o que Paulo está explicando aqui, a carne, ela vem caracterizar o que Paulo está explicando, a era antiga, as leis que estavam em pedras, ok? Ela é boa e santa, ela induz o homem, ela ensina, instrui, mas é um homem que toma a sua decisão de pecar contra Deus ou não. Só que essa nova aliança que Deus faz, através de Jesus, através da morte e ressurreição de Jesus, faz com que nós conheçamos a lei e a palavra de Deus em nosso coração, dentro do nosso interior. Por isso que ele fala lá em Jeremias, né? Farei uma nova aliança, aí ele fala com a casa de Israel, com a casa de Judá, porei as minhas leis no seu coração, né? E darei entendimento. Nenhum irmão precisará então aí explicar as minhas leis, porque este fará de acordo com a minha vontade. Então, para a gente compreender isso, a gente entender o que Paulo está explicando, que essa relação da lei em relação ao papel passado, é que antes estávamos na carne. E a gente vai enfatizar muito essa questão no capítulo 7. E no capítulo 8 a gente vai entender sobre a questão do Espírito, onde Deus, então, onde nosso corpo é templo do Espírito, onde dentro de nós sai aquilo que agrada a Deus. Ok? Vamos seguir então para o entendimento dos versos 1 ao 6. O Paulo aborda então o tema da libertação do ser humano aos desígnios da lei em forma de salvação. A gente já falou sobre essa questão de salvação, ela não vem pelas obras, não vem pela lei, ela vem pela fé, como Abraão foi o exemplo disso, ok? Pois a morte liberta da vida anterior e de suas servidões, ok? Então, suas paixões, os seus desejos, né, que chama de, muitas vezes você vai ler como concupiscência, né, que significa então desejos. Ok? A morte liberta da vida anterior de suas servidões, estão unidos agora pela fé, pelo Espírito Santo de Deus e pelo batismo ao Cristo, morto e ressuscitado, o ser humano está morto ao pecado, à lei e aos elementos do mundo. Veja só, para viver sob o novo regime da graça. Da mesma forma que o liberto pertence ao seu novo Senhor, assim também esse novo ser ressuscitado em Cristo não vive mais para si mesmo, mas para Cristo e para Deus. Vejam que agora os seus frutos serão... você plantará novos frutos, na realidade. Né? Por quê? Porque o que você faz hoje agrada a Deus e você glorifica a Deus através do seu andar, do seu caminhar, das suas ações. E a sua fé é que faz com que isso aconteça. A sua fé é que faz com que Deus opere sobre você. Beleza? Vamos seguir aqui. Agora nós faremos a leitura dos versos 7 ao 13. Ok? Que diremos, pois? Aí agora vejam a questão que Paulo vai abordar para... se o evangelho acabasse agora, sem a gente ler do 7 ao 13, a gente compreenderia a questão da lei e a gente falar, beleza, a lei não existe, então eu posso fazer o que eu bem quiser, tá tudo certo, eu estou na graça, beleza. Bom, a graça primeiramente não foi de graça, alguém teve que dar o seu próprio sangue para que houvesse essa graça. Ok? Então vamos entender agora o que Paulo vai explicar. Ele vai dizer justamente sobre a questão da lei. Que diremos então? A lei é pecado? E aí o próprio Paulo responde, de modo nenhum. Percebam agora que o que Paulo vai dizer não leva você a compreender que a lei faz você pecar, viu? Então já tira essa preconcepção para que você possa então desaprender e aprender algo novo. Ok? Contudo, eu não conheci o pecado senão pela lei, obviamente, tá?
porque eu não conheceria a concupiscência, que no caso aqui é desejo, né? Se a lei não dissesse, não cobiçarás. Mas o pecado, tomando então a ocasião pelo mandamento, operou em mim toda espécie de desejos, porquanto onde não há lei, não existe o pecado. Eu até sublinhei justamente, porque se não há lei, não há pecado. Então, se não há pecado e não há lei, não é nada que me informe que aquilo é certo ou errado, então eu faço a maneira como eu bem entender. E aí, continuamos. E outrora, veja aqui o Paulo falando, em outros tempos eu vivia sem a lei, tá? Mas assim que veio o mandamento, reviveu então o pecado e eu morri. E o mandamento que era para a vida, tá em Levítico 18 aqui, e o mandamento que era para a vida, esse achei que me era para a morte. Porque o pecado, tomando ocasião pelo mandamento, me enganou e por ele me matou. De modo que a lei, percebam que a lei é santa e o mandamento santo, justo e bom. Logo, o bom tornou-se morte para mim? Tá te respondendo agora se você estava pensando que outrora eu vivia sem lei, mas quando vi o mandamento, reviveu o pecado em mim. Não. Primeiramente, isso são os seus desejos, a nossa inclinação para o mal. Lembra que quando aquele primeiro casal, Adão e Eva, foi separado da presença de Deus, eles carregaram consigo as sementes daquilo que eles criaram, né? Daquele fruto que eles comeram, tá? Daquele conhecimento do bem e do mal. Então eles passam agora, a nossa humanidade, né? Obviamente, a gente falou isso lá no capítulo 6 sobre Adão, sobre o novo Adão, que é o próprio Cristo, né? Que aquela forma que Deus usou para criar Adão, ela está aqui agora revolucionando a natureza humana e mostrando para nós a forma correta de andarmos aqui neste mundo conforme as ordens do Criador. Então, percebam agora que Paulo está explicando aqui mais uma vez, ó, vou até sublinhar aqui para a gente marcar, ó, de modo que a lei é santa e o mandamento santo, justo e bom, ok? Logo bom tornou-se morte para mim? De modo nenhum, mas o pecado, para que se mostrasse pecado, operou em mim a morte por meio do bem, a fim de que pelo preceito, né, pelo ensino, pela lei, pelo preceito o pecado se manifestasse excessivamente violento. Por quê? Justamente a lei veio para aumentar a falha humana, justamente para mostrar como o ser humano é falho, primeiramente. Okay? E para demonstrar a pequenez diante de Deus. Então vamos lá, o Criador criou a espécie humana e toda a espécie viva que há no nosso mundo, o nosso ar, enfim. Então, de acordo com a sua criação, quando Deus opera então suas leis, e primeiramente, né, outrora, quando Paulo fala aqui, outrora eu vivia sem lei, ele está explicando justamente a humanidade antes da lei, lá dos 10 mandamentos, antes de Êxodo 20. Ele está explicando, outrora vivia sem lei, mas lembra, eu já expliquei para vocês que essa lei ela não estava materializada, mas existia uma ordenança. Como é que Deus vai dizer para Noé que ele era bom e justo? Haveria então um parâmetro de comparação. Para me comparar o que é bom e justo, eu preciso entender o que é bom e o que é ruim, primeiramente. Então, em outrora vivia sem lei, Paulo está falando, outrora vivia sem lei porque não existia essa lei materializada. Ok? E assim veio o mandamento e reviveu o pecado em mim. Então, ou seja, ele está falando da humanidade caída. Deus usa as leis justamente para guiar, nortear a humanidade nessa terra, como um manual do fabricante. Quando você compra um produto novo, vem um manual do fabricante explicando que aquele produto foi feito daquela maneira que é para ser utilizado dessa forma. Resumindo. E aí vamos entender que essa questão em que, lá em Levítico 18:5, por exemplo, Deus fala, guardareis, pois, os meus estatutos e as minhas ordenanças, pela quais o homem, observando-as, viverá. Eu sou o Senhor. Então, Paulo está explicando para nós que a lei é santa e o mandamento santo, justo e bom. Logo bom tornou-se morte para mim? Obviamente que não, de modo nenhum. Mas o pecado, para que se demonstrasse pecado, operou em mim morte por meio do bem. Tá? A fim de que, pelo preceito, o pecado se manifestasse excessivamente violento. Para a gente compreender que o pecado, ele é excessivamente violento e o pecado é que nos traz morte. Ok? Vamos fazer então esse entendimento dos versos do 7 ao 13. A lei é boa e santa, nela não há pecados. Mas outrora vivíamos sem a lei e estávamos distantes dos preceitos de Deus. Veio então os preceitos de Deus e fez em mim reviver os meus desejos anteriores.
Entretanto, não conhecia o pecado senão através da lei, pois não teria conhecido os desejos se a lei não me tivesse dito, não cobiçarás. O pecado, aproveitando dessa situação, gerou em mim toda espécie de desejos contrários à lei. Agora pergunto, uma coisa que é boa que é a lei, se transformou em morte para mim? Aí eu estou mais uma vez enfatizando essa questão para a gente compreender. E aí Paulo responde, de modo algum, mas foi o pecado que, para se revelar pecado, produziu em mim a morte através do que é bom. Vale muito lembrar que a responsabilidade de quem peca, né, de quem transgride, é somente da pessoa, ok? Não é a lei que torna você pecador, é a sua forma de andar e agir, é a sua desobediência que nos torna, a nossa desobediência, melhor dizendo, que nos torna pecadores. Deus odeia o pecado, mas Ele ama o pecador, porque Ele quer transformar aquele pecador, ok? A lei, ela não te induz a pecar, né? Ela te orienta a não pecar, e a vontade é totalmente sua e sua responsabilidade das coisas. Bom, vamos lá, os meus comentários aqui. Então Paulo, ele retoma a questão da humanidade antes da lei, que eu expliquei. Outrora vivíamos sem a lei, estávamos distantes de Deus. Quando lemos então o livro de Gênesis, especialmente antes do dilúvio, né, temos um pano de fundo como era a humanidade cheia de pecados. Depois, quando vem a lei em Êxodo, vemos como é difícil se manter íntegro à lei, muito difícil. Então o pecado ronda a humanidade desde a saída de Adão do paraíso. Por isso entendemos o que Paulo quer dizer quando fala que a lei desperta em nós o desejo de fazer o que é contrário a ela. Veja. E aí eu coloquei o significado de preceito, que a gente leu muito sobre o preceito. Então preceito é o que se recomenda praticar, uma regra, uma norma. Ok? Então muita gente vai ler preceitos. O que significa preceitos? Recomendações práticas a que devem ser seguidas. Beleza? Bom, faremos então a leitura dos versos do 14 ao 20. E aí, mais uma vez, eu enfatizo e coloco aqui na nossa tela, né? Porque bem sabemos que a lei é espiritual. Veja só, bem sabemos que a lei, então, é espiritual. Vem de Deus, mas eu sou carnal, vendido sob o pecado. Pois o que faço, não o entendo, porque o que quero, isso não pratico. Então, o meu desejo de fazer o bem que eu tenho, tá muitas vezes só aqui, né? Muita gente vai falar nosso coração, né? Mas está aqui, né? Nas nossas vontades, né? No nosso desejo de querer fazer o bem. Só que eu não pratico, né? E eu faço o quê? O que é errado. Isso eu faço. E se faço o que não quero, consinto, aliás, com a lei de Deus que é boa. Então vejam só, se eu faço o que eu não quero, eu aprovo e confirmo que a lei de Deus é boa, ok? Agora aqui, ó. Agora, porém, não sou mais eu que faço isso. Agora, ele está falando em relação ao pecado, mas o pecado que habita em mim. Porque eu sei que em mim, isto é, na minha carne, não habita bem algum. Com efeito, o querer o bem está em mim, o querer. Mas o efetuá-lo não está, Paulo está dizendo. São duas naturezas aqui, né? Então a gente está pegando essa natureza do carnal do capítulo 7 e no capítulo 8 a gente vai entender essa questão espiritual, ok? Então vamos lá. Com efeito, o querer o bem não está em mim, mas o efetuá-lo não está. O fazer, que é muitas vezes difícil. Eu penso em fazer o que é bom, mas eu não faço. Fico aqui parado. E muitas vezes eu faço o que é contrário, eu faço o que é errado, justamente pelas aprovações das pessoas, justamente por ser aprovado. Então, vejam que o pecado ele ronda o mundo e as pessoas, infelizmente, são guiadas por isso, por essa lei da morte do pecado, que Paulo vai enfatizar aqui. Ok? Pois não faço o bem que quero, mas o mal que não quero, esse pratico. Ora, se eu faço o que não quero, já o não faço eu, mas o pecado que habita em mim. Mais uma vez, a responsabilidade é sua, ou nossa, não a lei que me induz a pecar, beleza? Então a gente leu Romanos 7 do capítulo 14 ao 20, dando continuidade, do 21 ao 24. Ache então essa lei em mim, que mesmo querendo eu fazer o bem, o mal está comigo. Paulo está falando agora da lei da morte do pecado. Gente, Paulo já falou que a lei de Deus é santo, bom e justo. Eu não posso comparar essa lei com o mal,
primeiramente, Paulo está falando de duas leis aqui. A lei que me leva à morte, ok? E a lei que me leva para a vida, beleza? Essa está no meu coração. Vamos lá. Acho então essa lei em mim, que mesmo eu querendo fazer o bem, o mal está comigo. Por quê? Segundo o homem interior, tenho prazer na lei de Deus, veja. Mas vejo dentro de mim outra lei guerreando contra a lei de Deus. Veja só. E me levando cativo à lei do pecado. Essa lei do pecado, mais uma vez, não é a lei de Deus. Aprendam isso definitivamente. Não é a lei de Deus. A lei do pecado é a lei que te guia a fazer o que é contrário a Deus. Ok? Se existe uma lei que diz que é para você fazer o que é bom, isso é santo e justo, isso vem de Deus, é espiritual. Agora, se existe outra lei ensinando para você que andar contrário a Deus é bom, essa é a lei da morte e do pecado. A gente já viu isso muitas e muitas vezes aqui, ok? Agora vamos lá, eu vou até retomar aqui para a gente ler junto. Ó. Mas vejo dentro de mim outra lei guerreando contra a lei de Deus e me levando cativo à lei do pecado que está nos meus membros. Veja só. Miserável homem que sou, quem me livrará do corpo desta morte? Graças a Deus por Jesus Cristo nosso Senhor, de modo que eu mesmo, com entendimento, sirvo a lei de Deus, mas com a carne, a lei do pecado. Veja, são duas leis que atuam sobre você, sobre mim, sobre nós. O pecado que me leva à morte ou a lei de Deus que me leva para a vida. É isso que está em jogo aqui, que Paulo está explicando. Beleza? Espero que tenha compreendido. E aí vamos fazer um entendimento então dos versos 14 ao 24. Sabemos que a lei é espiritual, ou seja, a lei de Deus vive no nosso coração, a lei vem de Deus, mostrando o que? Ao nosso interior, como devemos agir em conformidade, em linha com Cristo. Sabemos então que a lei é espiritual, mas somos carnais, vendidos como escravos o que é? O pecado. Se reconhecemos que fazemos aquilo que detestamos, isso significa que a lei de Deus é boa. Essa lei está te alertando sobre suas ações e pelo fato de detestar o que faz, te dá reconhecimento do pecado. Então Paulo nos mostra que existem duas leis. Melhor aqui, duas leis. Não quatro, né? Duas leis. A lei do pecado que gera morte, isso é, tudo o que é contrário a Deus e seus preceitos, mais uma vez as suas normas, ok? Essa é a lei do pecado. E a lei de Deus é tudo que lhe faz fazer o que é bom. É a lei do Espírito, a lei de Cristo, ok? Cristo vive em você de forma que viverá em justiça e santidade. Mais uma vez, fazendo a justiça, sendo justo e bom, e santidade, sendo separado do caminho do mal, sendo separado dos que fazem o mal, separado daquilo que é mal. Isso significa ser santo, ok? Isso glorifica a Deus. O seu andar glorifica a Deus. Não o que você fala, não o que você pensa, o que você faz. Ok? Então, assim, pois, sou eu mesmo que pela razão sirvo a lei de Deus e pela carne a lei do pecado. Cristo é quem te libertará da lei do pecado e da morte. Cristo te libertou da escravidão, da morte que leva o pecado, que o pecado que leva à morte, aliás. Cristo te livrou das maldições que há na lei de Deus. Há muitas maldições na Torá, tá? A Torá eu posso entender como ensinos, como leis também, ok? Então há muitas maldições para os desobedientes e se você pegar Deuteronômio 27 e 28, você vai entender o que eu estou falando. Então há maldições para os desobedientes. Então vejam, Cristo te libertou de todas essas amarras e aí você está vivendo agora em graça, em liberdade, em espírito, e agora eu vou abusar dessa minha liberdade? Não, né? Então vamos lá. Agora eu vou conectar aqui o texto de Gálatas 5. Assim como nós fizemos no capítulo anterior, a gente conectou Hebreus 10, eu vou conectar Gálatas aqui. Há muitos textos que a gente pode conectar, mas esse aqui em especial faz muito sentido a gente poder colocar junto, justamente para nos ajudar a dar uma compreensão mais ampla daquilo que a gente está aprendendo. Ou seja, reforçando a tese de Paulo, reforçando as ideias e mostrando para nós essa teologia. Beleza? Então, um dos versos agora do 13 ao 18 é o capítulo de Gálatas. Então, Gálatas 5, versos do 13 ao 18. E aí Paulo fala: porque vós, irmãos, fostes chamados à liberdade,
Mas não os useis da liberdade para dar ocasião à carne. Veja só, já expliquei o que é carne, né? Se não, volta um pouquinho o vídeo aí. Antes, pelo amor, servivos uns aos outros, né? Servir uns aos outros. Pois toda a lei se cumpre numa só palavra, a saber, amarás o teu próximo como a ti mesmo. Da onde Paulo tirou isso? Jesus falou, enfatizou sobre essa questão e a gente vê esse mesmo mandamento na lei de Deus. Ok? Está em Levítico. Se vós, porém, vós mordeis e devorais uns aos outros, veja, não mate uns aos outros. Paulo está explicando, a gente tem que amar e ajudar. Cuidar de uns, o amor ágape. Procura o que é ágape. Você vai entender o que é esse amor ágape, que é em ágape o termo grego. Ok? E aí Paulo continua. Digo, porém, andai pelo Espírito, e não a vez de cumprir a cobiça da carne. Porque a carne luta contra o Espírito, e o Espírito contra a carne. Percebam, mais uma vez, esse termo sendo usado aqui. E estes se opõem um ao outro, para que não façais o quereis. Mas, se sois guiados pelo Espírito de Deus, não estáis debaixo da lei. Veja que a lei não está te pressionando a fazer aquilo. A lei está dentro do seu ser e te dá vontade própria, te dá liberdade para você fazer o que agrada a Deus. Mas, vejam só, mais uma vez, porque vós, irmãos, foste chamados à liberdade, mas não os usei da liberdade para dar ocasião à carne. Ok? Vamos continuar dos versos 19 ao 24 e a gente vai até o 26 e acabou. Ora, as obras da carne são manifestas, as quais são, Paulo está dando só um exemplo, tá? A prostituição, a impureza, a lascívia, a idolatria, a feitiçaria, as inimizades, as contendas, os ciúmes, as iras, as facções, as dissensões, os partidos, as invejas, as bebedices, as orgias e coisas semelhantes a essas, contra as quais vos previno. Pelo menos 16 preceitos aqui. E Paulo está explicando. Quais vos previno, como já antes vos preveni, que os que tais coisas praticam não herdarão o reino de Deus. Então, se você quer entrar no reino de Deus, meu irmão, minha irmã, faça aquilo que a Bíblia diz para fazer, o que o Espírito diz para fazer. E esse Espírito está dentro de você. Foi feita uma promessa e agarre essa promessa, busque a Deus, busque conhecê-lo para compreender então aquilo que deve ser feito, ok? Você que pratica todas essas coisas aqui, as coisas da carne, você não herdará o reino de Deus, ok? Mas o fruto do Espírito, observe, o fruto do Espírito agora, o que é? O amor, o gozo, a paz, a longanimidade, a benignidade, a bondade, a fidelidade, a mansidão, o domínio próprio. Meu. Quem domina a si próprio é vencedor. Quem domina a si próprio, você precisa ter domínio próprio. Peça para Deus ter domínio próprio para você controlar as suas ações, ok? Então vamos lá, a mansidão, o domínio próprio. Contra essas coisas não há lei. E os que são de Cristo, Jesus, crucificaram a carne com as suas paixões e desejos. Ou seja, conforme Cristo morreu naquela cruz e ressuscitou, aí lembra do rito do batismo, que nós já explicamos, falamos muito aqui sobre o nosso estudo. Se você não viu, se você não estudou, volte aqui os capítulos anteriores. A gente falou muito sobre o batismo. Então, a questão do batismo, nós morremos a nossa vida. A nossa carne foi sepultada com Cristo e nós revivemos, ou melhor, ressuscitamos com o Espírito de Deus em nossas vidas. Ok? Então, nós lemos Gálatas 5, dos versos 19 a 24. Vamos ler agora os versos 25 e 26 para fechar com chave de ouro. Então, se nós vivermos pelo Espírito, andemos também pelo Espírito. Ok? Se nós vivemos pelo Espírito, o viver é como andar, mas eu posso viver em casa, tranquilo, uma fé anônima. Mas Deus fala, se vivemos pelo Espírito, andemos também pelo Espírito. Frutificamos isso, damos testemunho disso. Glorificamos a Deus através do nosso andar, através das nossas ações. As pessoas têm que reconhecer nós pelas nossas ações e ver Deus ali. Nós somos representantes de Deus nessa terra. Como? Praticando o que é bom, fazendo o que é correto, o que é certo, dando exemplo, cobrando justiça. Isso são os dons do Espírito. Isso é o que Deus requer de cada um de nós, tá? Então não nos tornemos vangloriosos. Percebam muito bem, tá? Que eu falei agora de dar o exemplo. Muitas vezes isso pode levar o ego.
aumentar o ego da pessoa, né? Porque, que nem os fariseus, por exemplo, os caras eram bons, a gente tem que aprender muita coisa com eles, muito mesmo, de verdade, mas eles faziam aquilo para se vangloriar, para mostrar que era mais religioso que as outras pessoas, se mostrar que eram mais próximos de Deus, só que eles estavam cada vez mais distantes. Beleza? Então não nos tornemos vangloriosos, provocando-nos uns aos outros, invejando uns aos outros. Não, esse não é o objetivo, e quem pratica tais coisas são coisas da carne. A gente leu Gálatas, conectando com o nosso estudo de Romanos, então, capítulo 7, nós conectamos o texto de Gálatas e concluímos, então, o nosso estudo do capítulo 7. Eu vejo você aqui, se assim o Senhor Deus nos permitir, se o Eterno nos permitir, para que nós continuemos, então, o capítulo 8, o 9, o 10 e vamos seguindo. Fique com Deus, tenha uma excelente semana, um excelente dia, tarde ou noite. Eu me chamo Fernando Rabelo, eu adorei e estou adorando estar aqui com você, te ajudando, te instruindo e mostrando esse evangelho maravilhoso da graça. Fiquem com Deus. Amém.